Vejam, eu enviarei a vocês Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos e o coração dos filhos para seus pais. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre pais e filhos. É até um título similar, se não me engano, à música do Legião Urbana, né? Música Pais e Filhos. Mas aqui é uma coisa muito importante que o Senhor quer trabalhar conosco, sobre pais e filhos. Então aqui eu quero falar com adolescentes, quero falar com jovens, quero falar com velhos. A Bíblia fala, quando o Senhor fala, vou enviar o profeta Elias, a Bíblia não está falando de reencarnação. O Senhor está falando de uma dimensão do Espírito Santo que trabalhou no profeta Elias. Só que o profeta Elias trouxe um espírito de alinhamento com a vontade do Eterno, com a vontade do Senhor. Porém, o Senhor ele só pode agir em um ambiente propício a Ele. Ah, mas Ele é Deus. Sim, Ele é Deus. Só que Ele deu a terra para nós, a escolha é nossa. Igual, por exemplo, o Senhor deu autoridade sobre demônios, mas não sobre seres humanos. Sabe aquele ditado que diz, coração do homem é terra, que só Deus entra e também é fechado por parte de dentro? O Senhor não vai entrar num coração fechado. O Senhor vai entrar num coração que o convida. E uma das coisas que a gente tem vivido nessa geração, em todas as gerações houveram isso, mas se a gente quer a presença do Senhor, a gente precisa se alinhar a Ele. Ele é um Deus de graça, mas para termos uma dimensão maior da presença dele, nós precisamos entender que Ele quer nos curar. O Senhor quer curar, aí eu quero falar aos filhos, né, seja adolescentes, crianças, jovens, das feridas que foram geradas pelos nossos pais, sejam de forma consciente ou inconsciente. Mas também o Senhor quer que vocês não se afastem com coração de rebeldia para com os pais. Mas aos pais eu quero falar que vocês não são perfeitos e que também têm a sua parcela de responsabilidade. Não existe ninguém isento de arrependimento diante de Deus. Por isso ele fala, vou converter o coração dos pais aos filhos, mas também coração dos filhos aos pais. E na verdade eu quero dizer dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque existe uma separação. Os filhos estão separados dos pais, porque não existe uma ponte, e os pais estão separados dos filhos. Então, o primeiro ponto aqui é um ponto de retorno para que haja convergência, para que haja o mesmo sentido. Portanto, a palavra é essa. É tempo do Espírito Santo entrar em nosso coração e nos ajudar a converter o nosso coração. Se você é pai e mãe, converter o coração para o seu filho, e se você é filho, você converter o coração para o seu pai. Existe uma diferença de gerações que fazem com que a gente não tenha um diálogo, às vezes tão claro, mas é necessário respeitarmos, mas também o desejo do Senhor de viver em família. Mas aí você pensa, mas eu não tenho pai ou mãe que sejam compreensivos, ou meu filho está vivendo um outro momento. Mas tudo é um processo, com o Senhor é um processo. Convide o Senhor para entrar nesse processo com você. A você, adolescente, foque na busca pelo Senhor. Tente entender, você está vivendo uma crise de identidade nesse momento. Não fuja para o mundo ou para as coisas que ele te oferece, mas fuja para a palavra. Porque na palavra o Senhor vai te levar para o melhor caminho. Um caminho de convergência com seus pais. Caso esse caminho seja difícil por parte dos seus pais, seja fiel a Deus. E assim você vai estar honrando seus pais. Você que é jovem, você precisa seguir sua vida. Você precisa buscar uma profissão, buscar ser feliz na sua profissão. Se você não está bem, busque esse ponto de inflexão. Tem até um livro de um empresário, né, o Flávio Augusto, que eu gosto muito. Ponto de inflexão. Sempre é tempo de você mudar.
Então busque você cresça na sua vida profissional, na sua vida, seja na igreja, na vida com seus amigos. Busque ser uma pessoa, aquilo que tiver não agradando, não te fazendo sentir bem, busque um ponto de mudança. Mas tente compreender seus pais. Se eles não deram o melhor para você, saiba que eles não tinham. Você entende? Sabe aquilo que você acredita que seus pais deveriam ter feito por você? Eles não fizeram, porque eles não sabiam como fazer. Então fizeram do jeito deles, que possivelmente te feriu muito. Eu sou pai e eu já acho que eu firo meu filho, não no sentido consciente, mas traumas, né? Então tem coisas que a gente não tem como evitar, mas a gente faz o melhor. Compreenda, perdoe. Às vezes você não vai ter um diálogo, mas se você tiver um coração disposto, siga em frente. E agora eu falo com os pais. Pais, vocês, mesmo com boas intenções, vocês podem ter errado, e errado muito. Então é tempo de vocês se aproximarem dos seus filhos. De vida vocês conhecem muito mais que seus filhos, mas o exemplo tem que vir de vocês. Não se afaste dos seus filhos. Busque de Deus um alinhamento de discurso para que a sua linguagem seja entendível para os seus filhos. Que não adianta nada você ser um velho ou uma pessoa mais velha que sabe da vida, mas não é um suporte para os seus filhos que estão vindo. Prepare-os para não os prenda. Prepare-os para um novo tempo, prepare-os para a vida, e busque ao Senhor para que Ele te direcione como estar perto dos seus filhos. É claro que com 7, 8 minutos não dá para falar muita coisa, mas o ponto é, todos nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Permita que o Espírito Santo te conduza nesse caminho. E ele vai enviar o profeta Elias para nos capacitar. O profeta Elias é a dimensão do Espírito de Deus que atuou em Elias, do Espírito profético de Deus que atuou em Elias, para que ele possa trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se permita ser moldado por Deus. Uma pessoa que não é moldada por Deus é uma pessoa seca. Você pode muitas vezes ser um filho de Deus, mas se você não é moldado por Deus, se você não tem um coração aberto, se você não tem um coração humilde, você é uma pessoa seca. Não seja uma pessoa seca, seja uma pessoa cheia do Espírito, seja uma pessoa flexível, seja uma pessoa firme, mas seja uma pessoa flexível. Amém? Deus te abençoe, e até o próximo.